Então, antes de começar efetivamente na planilha, para provar a veracidade dos cálculos, eu estou aqui no site do próprio Banco Central, em um sistema que ele chama de Sistema Gerenciador de Séries Temporais, em que você pode buscar aí os valores da taxa referencial, da TR, e também da TBF, que é uma taxa de juros média dos CDBs pré-fixados dos 30 maiores bancos do Brasil, calculado pelo próprio Banco Central. Você vai achar essas informações também em outros sites, tá ok? Mas estou fazendo aqui pelo site do próprio Banco Central para a gente ter aí maior credibilidade das contas que nós vamos fazer a partir de agora, tá ok? Então, o último dado que eu tenho aqui do dia que eu estou fazendo esse vídeo é de 7 de julho de 2015, em que nós temos a taxa referencial calculada nesse dia é de 0,2348% ao mês, ou seja, a base dessas taxas de juros aqui está tudo ao mês, tanto da TR como da TBF. E da TBF, o cálculo desse valor da média dos pré-fixados dos CDBs de grandes instituições financeiras foi nesse dia de 1,0768% também ao mês. Então, são esses cálculos, tomando por base essa taxa básica referencial, essa taxa básica financeira, que é a TBF, levando em consideração esse valor que é dado pelo Banco Central, como que eu acho o valor da TR. Então, vamos agora para a nossa planilha para fazer bater esses dois valores aqui. Então, aqui nós temos as fórmulas que são necessárias para calcular a TR. Então, a TR é calculada pela fórmula 1 mais TBF, que é essa taxa das médias dos CDBs, dividido por R, que é um fator redutor, menos 1 vezes 100. A grande questão é o seguinte, essa TBF, se você for olhar a fórmula dela em outros sites, até no Banco Central, ela está sempre assim, 1 mais TBF dividida por 100. Por que o Banco Central dá essa fórmula? Porque ele tem que pegar esse valor da TBF e colocar na fórmula na forma decimal. Ou seja, eu não posso colocar lá 1,0768. Eu tenho que pegar esse valor e dividir por 100. Mas para efeito de simplificação, nós já vamos colocar a TBF dividida por 100 aqui. Tanto é que na própria planilha, a nossa TBF já está 0,010768. Que é o 1,0768 dividido por 100 já. Já estou colocando a porcentagem na forma decimal para utilizar na fórmula. Então, eu estou suprimindo, eu estou tirando aquele dividido por 100, porque eu já estou colocando a porcentagem dividida por 100. Então, vai ficar 1 mais essa TBF, dividida por R, que nós vamos ver como que calcula, vezes, menos 1, depois vezes 100, para expressar isso na forma percentual, igual está aqui nessa própria tabela, que é o cálculo da nossa TR. Tá ok? E como que eu acho esse valor de R do fator redutor? Através do conhecimento da TBF, que nós já temos, e de dois parâmetros, o parâmetro A e o parâmetro B. O parâmetro A é fixo por lei, tá? E é de 1,005. Esse é o valor fixo desse parâmetro A. O segundo parâmetro é esse B, em que nós precisamos saber qual é a taxa anual da TBF. Nós temos que a taxa da TBF naquele mês é de 1,0768. Mas eu preciso saber ao ano quanto isso dá, para que nós possamos saber qual é o valor de B. Se a TBF, por exemplo, for acima de 16% ao ano, eu vou usar na fórmula 0,48. Ou se a TBF tiver entre 15 e 14, eu vou usar 0,40. E assim por diante. Então, como que eu faço para achar esse valor de 1,0768 em termos anuais? Aí existem, por exemplo, sites que nos dão essa taxa da TBF anualizada, como por exemplo esse portalfinanças.com aqui, que eu também estou deixando na página, no artigo, nessa página disponível de link para você poder consultar. Mas também poderíamos calcular isso aí na mão, né? na calculadora, na verdade. Então, o que nós poderíamos fazer é fazer 1 mais, vamos pegar o dia 7/7/2015, que é o que a gente está utilizando. Então, eu faço 1 mais a TBF para fazer uma equivalência de taxas. Não vamos aqui alongar muito como faz a equivalência, mas eu tenho até vídeos no próprio YouTube que ensinam a fazer essa equivalência de taxas. Então, eu faço 1 mais a taxa, que fica 0,0768,
que é 1 mais a taxa de 0,010768. Aí eu vou elevar, abro parênteses, e para fazer essa equivalência de taxa, eu preciso agora colocar o período aí de 1 ano, mas aqui está tudo em dias úteis. Então, 1 ano em dias úteis vai ser 252. E nesse dia aqui, nesse mês de julho, o número de dias úteis é de entre 7 de julho até 7 de agosto do outro mês. O número de dias úteis a ser considerado é de 23 também. Então, eu vou ter que elevar a 252 dividido por 23, fecho parênteses e dou igual. Daí eu faço menos 1 vezes 100. Eu acho que a taxa anualizada é de 12,45119, que dá aqui 12,451, e aquele 1919 foi arredondado para 2. Então, ficou 12,4512. Tá ok? Isso aqui é só uma curiosidade para a gente saber qual que é o valor da TBF anualizada e, por consequência, saber qual que é o B que nós vamos usar. Então, como deu 12,45%, que está entre 13 e 11, o nosso fator B, o nosso parâmetro B, vai ser 0,32. Então, está aqui na tabela. Nossa TBF, o A e o B. Nisso, nós conseguimos calcular através dessa fórmula. Eu faço TBF vezes 0,32 mais 1,005 e eu calculo o valor R. Tá ok? Aí é só aplicar a fórmula da TR. Fazer 1 mais a TBF, que ficaria 1,010768, dividido pelo R, por esse nosso R aqui, menos 1 vezes 100. Só que existe uma questão. Se você fizer com esse número grande que deu de R, em que a gente fez B vezes TBF mais A, você não vai chegar no valor da TR correto. Vai ficar esse 48 aqui, não vai ser 48, ele vai ficar um pouquinho, vai ficar aproximado. Por quê? Porque na regra do cálculo do Banco Central, eles utilizam o valor do R na fórmula da TR com apenas 4 casas depois da vírgula. Tá ok? Então, o que simplesmente você tem que fazer para usar essa planilha? Aqui você coloca a TBF do mensal, o valor de A, o B, em que a gente acha o B como? Vendo nessa tabela aqui qual que é o B que nós vamos utilizar, a planilha nos dá diretamente o valor do R e eu vou precisar digitar novamente o valor de R com apenas 4 casas decimais para que a nossa planilha automaticamente calcule o valor da TR, que deu aqui 0,2348%, que está condizente com a TR calculada pelo Banco Central, tá ok? Então, essa é uma questão muito importante. Não pode, se você utilizar o R calculado exato, sem fazer o arredondamento para 4 casas decimais, você vai ver que não vai bater o valor da TR, tá ok? Então é isso, espero que tenha gostado do vídeo. Se você quiser essa planilha e tiver assistido pelo YouTube, vá aqui na descrição do vídeo, acesse o artigo completo em que eu destrincho muitas coisas interessantes e importantes sobre a aplicação da TR. Se você está direto aqui do meu artigo, faça parte do nosso canal do YouTube, conhecendo o nosso canal Finanças, né, sem o cedilha, lá no YouTube, e assine esse canal porque estou sempre colocando vídeos muito interessantes por lá, tá ok? Então, um forte abraço e boa sorte em suas finanças e vida pessoal.